Aninhada entre colinas, existe uma cidade envolta em segredos. Seu nome é São Félix, mas a escuridão paira sobre ela. As pessoas sussurram sobre uma criatura, um cão, dizem eles. Mas não um cão qualquer, este é Arauto da Tragédia, o cão da noite eterna. Ninguém sabe de onde ele veio. Alguns dizem que é o espírito de um animal maltratado. Outros acreditam que é um demônio disfarçado. Ele aparece antes que o desastre aconteça, seus olhos brilhando como brasas na noite. Um grunhido baixo ressoa em sua garganta, um som que gela até os ossos. Veja o cão, e você saberá que algo terrível está por vir. Os mais velhos falam de uma antiga lenda, uma história passada de geração em geração, um aviso sobre o cão. Dizem que ele apareceu pela primeira vez há séculos, quando a cidade era jovem e as sombras não causavam medo. Então, a tragédia aconteceu, e o cão se tornou um prenúncio de desespero. O primeiro incidente aconteceu há muitos anos. A velha Marta, que morava nos limites da cidade, jurou tê-lo visto. Um cão preto com olhos como brasas ardentes, olhando para ela da beirada da floresta. No dia seguinte, sua casa pegou fogo e Marta pereceu nas chamas. As pessoas descartaram o ocorrido como um acidente, os devaneios de uma velha. Mas o medo havia sido plantado. Então, o cão apareceu novamente. Desta vez, o jovem Tiago afirmou tê-lo visto. Ele descreveu os mesmos olhos brilhantes, o mesmo grunhido arrepiante. Na semana seguinte, o pai de Tiago, um pescador, desapareceu no mar durante uma tempestade repentina. Os sussurros começaram. Poderia a lenda ser verdade? Cada vez mais pessoas começaram a ver o cão. Antes de cada infortúnio, ele estava lá, uma sombra fugaz na noite, observando, esperando. Uma testemunha silenciosa da dor da cidade. Cada latido, cada rosnado, parecia uma profecia. O medo se espalhou por São Félix, como um rastilho de pólvora. As pessoas evitavam sair à noite. As ruas, antes cheias de vida, agora estavam desertas após o pôr do sol. A mera menção ao cão causava arrepios na espinha. Pais trancavam seus filhos em casa, sussurrando orações de proteção. O sino da igreja, antes um som reconfortante, agora ecoava com uma sensação de pavor. Cada badalada parecia uma contagem regressiva para a próxima tragédia. O padre, um homem bondoso, mas cansado, tentava acalmar o povo. Ele falava de fé, do amor de Deus. Mas até mesmo suas palavras pareciam perder o poder contra o medo palpável que havia tomado conta da cidade. A Câmara Municipal realizava reuniões, buscando desesperadamente uma solução. Mas o que eles poderiam fazer? Caçar uma criatura de lenda? O medo era palpável, um cobertor sufocante sobre a outrora pacata cidade. Então chegou a noite da tempestade. Uma fúria da natureza se abateu sobre a cidade. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando uma figura solitária, atravessando a ponte velha. Era Helena, a filha do padeiro, voltando para a casa de uma vila vizinha. De repente, um raio atingiu a ponte. Quando a luz ofuscante se dissipou, os moradores da cidade engasgaram. De pé na ponte, em meio às pedras que desmoronavam, estava o cão. Seus olhos brilhavam ameaçadoramente, e um grunhido baixo ecoou através da tempestade. A ponte desabou, lançando Helena no rio furioso abaixo. Seus gritos foram tragados pelo rugido da água. Equipes de busca foram formadas, mas não adiantou. Helena havia partido. A ponte, para sempre conhecida como a Ponte dos Gritos, permaneceu como uma lembrança cruel daquela noite. O cão havia feito outra vítima. A cidade estava mergulhada em luto e desespero. A presença do cão havia se tornado uma realidade aterrorizante da qual eles não conseguiam escapar. A lenda, antes uma mera história, era agora um pesadelo vivido.
Justo quando toda a esperança parecia perdida, um estranho chegou. Ele era alto e enigmático, com olhos que pareciam guardar segredos ancestrais. Ele se chamava Elias, um estudioso de mitos e lendas. As notícias sobre o cão o haviam alcançado, e ele veio a São Félix em busca de respostas. Alguns o dispensaram como um charlatão, mas outros se agarraram à sua chegada como um farol de esperança. Poderia este estranho ser a chave para quebrar a maldição do cão da noite eterna? Poderia ele oferecer consolo aos moradores aterrorizados? O povo de São Félix observava e esperava, seus corações divididos entre a esperança e o medo. Elias passou dias na biblioteca da cidade, debruçado sobre textos antigos. Ele conversou com os mais velhos, ouvindo atentamente suas histórias, seus medos. Ele examinou os locais das tragédias, procurando por pistas, por padrões. Então, uma noite, ele convocou uma reunião na cidade. Os moradores se reuniram na igreja, seus rostos marcados pela ansiedade e expectativa. Elias se colocou diante deles, com uma expressão grave. O cão, ele começou, não é um prenúncio da morte, mas um guardião de almas. Suas palavras pairaram no ar, um contraste gritante com o medo que dominara suas vidas. Ele falou de um antigo pacto, um protetor ligado à cidade. O cão, ele explicou, não estava causando as tragédias, mas era atraído por elas. Era um farol, guiando almas perdidas para a vida após a morte. Uma onda de confusão tomou conta da multidão. Seria possível que as palavras daquele estranho fossem verdadeiras? Seria o cão não um prenúncio da morte, mas um pastor de almas? Naquela noite, uma lua de sangue pairava no céu, lançando um brilho vermelho sinistro sobre São Félix. Uma sensação de presságio pairava no ar, mais forte do que nunca. E então, ele apareceu. O cão estava na colina que dominava a cidade, sua silhueta contrastando com a lua vermelha. Seus olhos, no entanto, não ardiam com o brilho malévolo de costume. Em vez disso, pareciam tomados por uma profunda tristeza, uma dor imensa. Elias deu um passo à frente, seu olhar fixo na criatura. Ele começou a falar, sua voz baixa e firme, recitando um antigo cântico. O cão inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo atentamente. À medida que Elias continuava o cântico, o chão começou a tremer. Um zumbido baixo vibrava no ar, ficando mais alto a cada segundo. De repente, a terra se abriu, revelando um vórtice rodopiante de energia. O cão voltou seu olhar para o abismo, um ganido baixo escapando de sua garganta. Então, sem aviso prévio, ele saltou. A criatura desapareceu no abismo rodopiante e, com a mesma rapidez, a terra se fechou. O silêncio desceu sobre a cidade, mais pesado do que nunca. Elias se voltou para os atônitos moradores da cidade, com um olhar de lúgubre satisfação no rosto. O pacto está quebrado, ele anunciou. Mas, à medida que o choque inicial passava, uma compreensão assustadora tomava conta do povo de São Félix. Ao quebrar o pacto, o que Elias havia libertado? O cão, antes um guardião, agora estava livre. Livre para vagar, livre para escolher seu próprio caminho. Teria o cão sido realmente um protetor, como Elias afirmou? Ou seria algo mais sinistro, agora libertado de suas antigas amarras? As perguntas pairavam no ar, mais pesadas do que o silêncio que havia se abatido sobre a cidade. O medo, antes um espectro familiar, agora se transformava em algo muito mais profundo. O povo de São Félix foi deixado com uma incerteza inquietante, uma premonição arrepiante de que a história do cão da noite eterna estava longe de terminar. Eles estavam livres do pacto, mas a que custo? A resposta, perdida nos ecos do abismo, permanecia um mistério aterrador.